Olá pessoal, que Deus abençoe, um abraço muito forte a todos, amigos e também irmãos na fé, que a presença do Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo seja percebida aí onde você está, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no hospital, no leito de dor, no presídio, aonde quer que Deus permita que chegue esse vídeo. Eu creio que vai chegar também a bênção do nosso Deus. Eu quero trazer aqui uma reflexão e também um momento de meditação, principalmente para os corações que estão atribulados, desanimados, angustiados, oprimidos, aqueles que perderam ou que perderam, de repente você que perdeu as esperanças devido à situação que você vive, devido aos acontecimentos na sua vida, você já perdeu a esperança, já não sabe mais o que fazer. As pessoas ou quem você esperava que pudesse te ajudar disse que não tem jeito, que falhou, mas eu quero que você caminhe comigo nesse momento dentro da palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, através da sua palavra, vai surpreender você e fazer você ver a vida de uma outra forma, seus problemas de uma outra forma e também ver que Deus tem um plano, um projeto para a sua vida e para a vida de todos aqueles que o amam e que creem na sua palavra. No livro de Romanos, capítulo 8, todo o versículo, todo o capítulo de Romanos é excelente, seria bom que você meditasse. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 8, 28. Estamos certos, isso aqui tem que aplicar a você, né? Você tem que tirar essa palavra estamos e você tem que dizer assim, estou certo, tá? Começamos assim. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Então você precisa ter essa certeza de que Deus, ele opera, ele trabalha, ele age, como diz aqui, em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos ou aqueles que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Vou fazer aqui algumas perguntas para você, talvez 2 ou 3. Você crê que você faz parte do plano de Deus, que Deus te chamou, que Deus revelou você porque você faz parte de um plano que Deus tem com você? E a outra pergunta é, você ama a Deus? Talvez você esteja vivendo uma vida desregada, um pecado, ou doente, enfermo, né? Talvez desenganado. E como eu atendo, falo com várias pessoas, e a maioria das pessoas, elas se sentem desmerecidas, né? E com isso vem o sentimento de frustração, de incapacidade, de impotência, como se não pudesse mais contar com o favor e com a ajuda de Deus. Semelhante ao caso do nosso pai primeiro, né? Adão, que quando falhou com Deus, sentiu mal estar na presença de Deus. É o primeiro sentimento que o diabo coloca dentro do coração de alguém, para que essa pessoa não se sinta bem, confortável diante de Deus, para de buscar Deus, de orar e, consequentemente, para de ler a Bíblia, para de ir à igreja, e ela só vai, né, regredindo, e assim o coração vai ficando, o espírito vai ficando um espírito escravizado ou preso. E o apóstolo começa já dizendo isso. Mas tem uma coisa aqui que você deve meditar, no versículo 26, vamos entender um pouquinho o 26, 8 e 26, para você entender. O apóstolo Paulo fala o seguinte, do mesmo modo, o Espírito, que é o Espírito Santo, nos auxilia em nossa fraqueza.
porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis ou impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então existe uma participação do Espírito Santo, existe uma intercessão do Espírito Santo no coração daqueles que amam a Deus. Tem muita gente que ela simplesmente não entende isso. E no versículo 29, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, está falando de você, né? Como Deus te conheceu. Antes de você nascer, Deus já te conhecia, como diz a Bíblia. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também o predestinou para ser semelhante à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus com você, ele não acabou e nem vai acabar nunca, só se você desistir dele. O propósito de Deus é trabalhar na sua vida através de situações, problemas, pode ser uma doença, uma enfermidade. É diferente o problema na vida do cristão, do crente, ou para a vida daqueles que não creem em Deus. Deus permite situações na nossa vida que nós que cremos, que amamos a Deus, sim. Deus permite situações para nos parar, para nos fortalecer, para nos fazer compreender o que nós somos em Deus, o que temos em Deus e o que Deus pode fazer através da nossa vida. Os problemas são para nos corrigir, nos exortar, nos fortalecer, nos levar a uma comunhão maior com Deus, a uma dependência maior com Deus, amar mais a Deus. Tem um propósito na vida daqueles que Deus chamou, daqueles que amam a Deus. Então não deixe que situações te parem e que impeça você de continuar amando, servindo a Deus e caminhar com Deus. O versículo então 29, eu vou repetir, diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, Deus conheceu antecipadamente a nossa vida, também os predestinou. Deus já predestinou, Deus já deu uma marca na nossa vida e que ninguém pode tirar. Quem é nascido de Deus vence o mundo, diz a Bíblia. E predestinou para sermos semelhantes. Deus predestinou você e eu, nós, para sermos semelhantes ao seu Filho. Deus quer trabalhar na sua vida e vai continuar trabalhando, mesmo através de uma doença, de um problema, de uma enfermidade, de um desafio, de uma circunstância, de uma afronta, para que você vai sendo moldado. Deus quer moldar você. Deus quer mudar o seu coração, a sua vida, para que você possa chegar a ser a semelhança do Senhor Jesus e Ele ser o nosso irmão primogênito. Deus quer que nós sejamos conforme a sua imagem e a sua semelhança. E muitas das vezes, situações, circunstâncias difíceis, adversas, elas vêm não para nos destruir, não é para acabar com a gente, porque nós somos mais do que vencedores. O título dessa mensagem é somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E no versículo seguinte diz: e aos que predestinou, se você crê que você foi chamado por Deus, que Deus tem um plano na sua vida, que você realmente ama a Deus, ama, e quem ama, com certeza vai obedecer, e se errou, vai se arrepender e vai se consertar com Deus e fazer caminhos retos com Deus. E isso é o processo da mudança também no coração de todo ser humano. E ele diz assim: aos que predestinou, a este também chamou. Quando Deus predestinou, Deus esperou o tempo e chamou você. Eu não sei de onde Deus chamou, mas Deus me chamou de lugares terríveis, das trevas mesmo, da bruxaria, do vício. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. Deus me chamou e justificou através do seu sangue. Me lavou, me purificou e me justificou. Me inocentou. A palavra justificar aqui, tornou inocente. Essa é a realidade. Deus me justificou através do seu sangue, não das minhas obras. E aos que justificou, a este também glorificou. Glorificou é honrar. Então Deus
predestina, Deus chamou, Deus justificou e Deus glorifica, ou seja, ouvindo o teu clamor, ouvindo a sua oração, dizendo amém quando você fala, quando você ora, quando você determina, quando você profetiza na sua casa, na sua família, na sua vida. Então esse é o quadro que Deus tem para mim, para você, é a forma que Deus nos vê, é dessa maneira. O diabo quer que você olhe para você um derrotado, um fracassado, alguém que não tem mais saída para os seus problemas, alguém que não tem mais jeito diante da situação que você está vivendo, mas é uma baita de uma mentira. A Bíblia diz que o Espírito Santo confirma, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Som do teu espírito, porque aqui no versículo 27, eu não li, mas vou fazer aqui um comentário, diz assim o apóstolo Paulo: aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Se você tiver um momento de meditação, de reflexão, para ouvir a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo, ele fala com a gente. Assim como o diabo fala na mente das pessoas, que é a entrada do nosso coração, é a nossa mente, para fazer um monte de coisa, para induzir, para condenar, para destruir, para levar angústia, tristeza, depressão, Deus, o Espírito Santo fala também, em forma da sua palavra, em forma nítida. É importante você ter um tempo para ouvir a Deus. Se você sondar o teu coração, que é o teu espírito, era um momento de oração, porque oração não é só fala, é um diálogo, não é só um monólogo, é um diálogo. Então, para o momento, você vai ver a intenção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar com você: você é meu filho, você é minha filha. Essa vida não é essa vida que eu tenho para você, é outra. Mas a gente não para, a gente só fica ouvindo vozes que não vêm de Deus. Então pare agora, depois dessa mensagem aqui, reflita sobre isso. Eu vou continuar falando sobre isso no próximo vídeo, mas hoje eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito grande para poder publicar. Mas é importante que você reflita, principalmente nesses versículos aqui, quando diz que ele trabalha, Deus age em todas as coisas a fim de beneficiar todos que o amam. Né? Existe uma outra versão que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, Deus trabalha com tudo, de todas as formas. Poderia dar um monte de exemplos aqui na Bíblia de homens e mulheres de Deus que viveram situações difíceis, mas ali eles encontraram força ali em Deus. Ali eles aprenderam, como Jó mesmo. Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Tudo que aconteceu com Jó foi para que ele pudesse ver Deus como Deus é. Foi para que tivesse uma revelação maior, mais íntima de Deus na sua vida. Quem sabe essa enfermidade que você está enfrentando, não estou falando que Deus colocou a enfermidade, Deus permitiu, Deus permite, né? Quem sabe esse problema que você está enfrentando financeiro, na área espiritual, eu não sei qual área, eu creio que Deus está criando uma situação para te moldar, te falar, ensinar, fortalecer, para que o plano dele se concretize na sua vida de uma maneira sólida. Porque aquele que predestinou, aquele que também chamou, justificou em Cristo Jesus e glorificou, que é honrá-los diante de qualquer situação. Que Deus te abençoe. Hoje eu não vou fazer oração porque o tempo é muito curto, mas profetizo aqui a sua vitória, a sua bênção. Que Deus te fortaleça, que Deus renove suas forças, que o Espírito de Deus fortaleça o seu coração, a sua fé, e que seu coração seja sensível, ensinável, para ouvir a voz do Espírito Santo e compreender a obra maravilhosa de Deus na sua vida. Confesse no teu coração que você é filho de Deus, creia que Jesus te ama, creia no perdão, na misericórdia de Deus, no poder de Deus, e vamos embora para frente, pisar na cabeça do diabo. Deus é contigo, um forte abraço, compartilha esse vídeo aí, Deus te abençoe poderosamente. Se você nos assiste pelo canal do YouTube, não só compartilha, como também se inscreva aí no nosso canal e dê o seu like. Um beijo no coração, Deus abençoe.